Boa noite, bem-vindos mais uma noite, para que a gente reflita em mais uma mensagem, mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o Reinaldo vai falar para nós, vai trazer a reflexão da noite do capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, nos itens 5, 6 e 7, pecado por pensamento, adultério. Então, para que a gente se harmonize aí no tema e no Evangelho, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma segunda-feira, reunidos, buscando aprender um pouquinho mais, buscando compreender o Evangelho do Cristo, que nos dá a luz para que a gente caminhe com mais segurança, buscando a nossa evolução, buscando retificar os nossos caminhos, caminhar com mais segurança em busca do aprendizado, em busca de cumprir as leis de Deus. Jesus, Mestre, amado, envolva-nos no seu amor, na sua paz, auxiliando-nos na harmonia, na compreensão, no entendimento do Evangelho desta noite. Esteja conosco, Senhor, nos auxiliando e nos amparando. Aos espíritos amigos, trabalhadores desta casa, agradecemos a presença, o auxílio e o amparo. Pedimos ainda, Senhor Jesus, que abençoe a todos aqueles que não puderam estar conosco, aqueles que estão adoentados em seus lares, que possam também receber a sua proteção e o seu amparo. Que possamos ter uma boa noite de aprendizado, envolvidos por este amor e por essa luz que vem do alto. Que assim seja. Reinaldo, contigo. Boa noite a todos. Muito obrigado por estarmos aqui hoje, refletindo mais uma palavra de Jesus no nosso dia a dia. E eu estava estudando esse capítulo, inclusive iniciado pela Andréia, muito bem colocado, na nossa responsabilidade do dia a dia, como devemos proceder. Também temos esse capítulo, pecado por pensamento, adultério, o item 5, 6 e 7, do capítulo 8. Eu estava ainda, iniciei esse estudo já há uns 30 dias atrás, e comecei a verificar, mudar. A gente começa a fazer a palestra, aí a gente começa a mudar, que acha uma coisa não está certa, outra. Então acaba sempre faltando alguma coisa. Chegou essa semana, inclusive chegou até sumir do meu sistema 3 ou 4 slides, onde eu não sabia o que tinha acontecido, e quando de repente me deu uma luz, foi aproveitado. E no meio desse caminho eu recebi uma mensagem do Momento Espírita, pelo nosso amigo, irmão Lubas, ele encaminhou para nós, intitulado O Erro. Como ele é uma publicação aberta a todo, ao público, então não temos problemas de divulgá-lo,
E eu gostaria que todos acompanhassem de acordo com a nossa leitura que nós vamos fazer agora. Primeiro eu preciso achar, né? Eu gostaria que vocês acompanhassem, porque a leitura visual é uma coisa, e quando alguém que está falando, a gente consegue interpretar o que está escrito. E para nós fica melhor trabalhar dessa forma. É para funcionar, né? Deixa eu fechar uma aqui, senão eu tenho muito aberto aqui. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. O erro. Quem é que nunca fez nada de errado? Naturalmente, todos nós, algumas vezes na vida, cometemos erros, seja intencionalmente ou não. O erro faz parte do aprendizado. Por trás de todo erro está a ignorância, o orgulho ou o egoísmo. O ignorante erra por desconhecer. O orgulhoso por se julgar mais importante do que as demais pessoas. E o egoísta por pensar somente em si. O que caracteriza o erro não são os padrões sociais ou as diretrizes éticas estabelecidas, mas sim suas consequências sobre o indivíduo e a sociedade. O que torna algum gesto desacertado são os seus efeitos malignos. Erramos quando nossos atos ferem alguém, quando invadimos o direito à felicidade do próximo, quando destruímos ao invés de construir. Numa palavra, erramos sempre que geramos sofrimento para os outros ou para nós mesmos. Por estar vinculado ao sofrimento, vemos que o erro não é um bom negócio. Entretanto, se formos sábios, saberemos tirar frutos dele. De uma forma muito especial, Deus sempre cuida para que dos nossos equívocos tiremos algo de bom. Isto acontece por meio da lei de causa e efeito, que faz com que todo bem, como todo mal realizado, retorne ao seu realizador. No campo dos sofrimentos, isto se chama expiação. Mas, para tornar o processo menos penoso, podemos recorrer ao arrependimento e à reparação. Arrepender-se é, portanto, o primeiro passo na correção de iniciativa. Existem pessoas que só se arrependem de seus erros quando estão colhendo as consequências. Quanto mais demoramos a nos arrepender, mais sofremos. O arrependimento deve provocar um desejo de reparação, que consiste em fazer o bem a quem se havia feito. Mas nem todas as faltas implicam prejuízos diretos e efetivos. Quer dizer, nem sempre teremos de expiar ou sofrer. Nesses casos, a reparação se opera fazendo-se o que deveria e foi negligenciado. Cumprindo deveres desprezados, missões não preenchidas. Quem tem sido orgulhoso buscará tornar-se humilde. O humilde procurará ser amável. O ocioso passará a ser útil e o egoísta caridoso. Costuma-se dizer que errar é humano. Nós poderíamos inverter o raciocínio dizendo que corrigir erros é que é humano, pois o homem não pode desprezar a sua fantástica capacidade de racionalização ao persistir em atitudes que somente o felicitam. Reconhece-se então o homem de bem
pela capacidade com que ele substitui seus defeitos por virtudes superiores. Você sabia que os defeitos dos nossos atos se estendem muitas vezes para além da existência atual? Isso explica também os sofrimentos atuais, cujas causas não se encontram no presente. Várias vezes estamos recebendo hoje os efeitos de nossos atos de vidas passadas. Você sabia que nenhum espírito atinge a perfeição sem antes reparar os erros no seu caminho evolutivo? Por isso, hoje é um dia de fazer o melhor. Isso são mensagens diárias recebidas. São pequenos momentos de reflexão na nossa vida. Muitas vezes nós não sabemos por que está acontecendo as coisas conosco. Nós só precisamos saber se nós estamos errando por ignorância, por orgulho ou egoísmo. São 3 fatos na nossa vida que nos regem durante todo o período que nós estamos vivendo. O erro não é natural. Se nós erramos constantemente, é porque nós estamos persistindo em algo que não é verdadeiro. Nós temos que pensar como corrigir isso no dia a dia. E como podemos trazer erros de vidas passadas, nós sofremos as consequências hoje. Eu recebi esse... Sumiu. Está aqui, achei. Recebi esse sábado do nosso irmão Lubas. Muito obrigado, Lubas. Inclusive, ele me manda todo dia, onde a gente faz uma análise. A princípio, a gente só ouve. Depois, quando você vai pegando as letras, você vai vendo, você quer ouvir novamente, e isso vai entrando na sua mente. Então, se nós levarmos isso para casa e olhar aonde que eu estou errando, a gente costuma melhorar a todo dia. Pecado por pensamento, o adultério, é um erro que nós levamos na nossa vida cotidianamente. E reflitamos no magnetismo desvairado das inteligências que transviam nas sombras e compreenderemos a loucura temporária que ele pode trazer às almas que o provocam. Viverá o homem onde situe o coração. Diz-nos o Evangelho, e podemos acrescentar, sem trair o ensinamento do Senhor, que onde colocarmos o pensamento, força viva de nosso coração, aí se manifestará como é justo a forma de nossa vida. Então a nossa vida é conduzida pelo nosso pensamento, desde a hora que nós acordamos até na hora que nós vamos dormir. E quando nós estamos dormindo, continuamos pensando. As coisas vêm na nossa mente. Os espíritos superiores de luz nos falam o que é certo e o que é errado. Aquele sonho, aquele pesadelo, tem influência no seu dia a dia, tem influência naquilo que você está cavando aqui na sua terra. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos pensando diariamente, naquele cotidiano nosso. As pessoas que passam à nossa frente,
as coisas que nós estamos vendo, quem são as pessoas que nós estamos conversando, de que forma nós estamos conversando. Quando nós sentimos bem com uma pessoa, nós temos que estar bem com ela também. Porque às vezes as pessoas vêm perto de nós pedir um apoio, uma palavra amiga, e às vezes a gente não está bom. E quando nós repetimos isso, está dentro do nosso pensamento, dentro da nossa cabeça. Nós temos que estar felizes para ser recepcionar o nosso irmão, nosso próximo que está mais próximo. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, nos diz: aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso é muito grave. Nós pecamos pelo pensamento. Nós não precisamos ter o ato do pecado, mas nós já estamos pecando em nossa cabeça. E a palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem. Porque se nesta geração adúltera e pecadora, alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vierem na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Está em Marcos, capítulo 8, versículo 38. Se nós envergonharmos da palavra de Jesus, Ele também envergonhará de nós perante nosso Pai, perante nosso Deus. Emmanuel, na obra Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos diz que o pensamento é energia irradiante, espraemo-lo na terra e prendermos-nos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Espraemo-lo quer dizer alastrar, estender, espalhar, esparecer pelo chão, pela praia. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo dizia Paulo sabiamente: pensais nas coisas que são de cima. Se nós sempre pensarmos na coisa de Deus, nas palavras de Jesus, sempre pensaremos nas coisas de Deus. Nós não conseguiríamos pensar nas coisas mundanas desse nosso mundo onde vivemos enraizados. Por isso nós temos que mudar o clique da nossa cabeça para sabermos aonde estamos sintonizados. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Então, meus irmãos, quando nós estivermos pensando coisas maldosas, temos que mudar nossos pensamentos. Temos que relutar contra o nosso pensamento. Nós temos que dominar o nosso pensamento a ponto de a gente ser superior, ser como Jesus. É difícil, mas nós temos que tentar. Se nós não tentarmos, nós não vamos conseguir. Pecado por pensamento. Jesus complementa o 7º mandamento.
não cometer o adultério. No seu coração, mau desejo no coração. Adultério significa o mal, o pecado. São os maus pensamentos. Já a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, já dizia Allan Kardec. A ação dos pensamentos, o seu coração, o mau desejo no coração. Quais são os maus sentimentos? Assassínios, o adultério, fornicações. Aqui acho que ninguém faz fornicações, não. Falsos testemunhos. Blasfêmias. A maledicência. Isto são coisas que contaminam a humanidade. Temos que expurgar isso de nossa vida. Totalmente. Na pergunta 641 da lei do Livro dos Espíritos, será tão repreensível desejar o mal quanto fazê-lo? Depende. A virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseje praticar. Sobretudo quando haja a possibilidade de satisfazer-se a esse desejo, se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então essa é uma colocação. Não é porque você o pratica, mas se você deixa por falta de ocasião, você não praticou, você já está pecando. Então por isso que nós temos que eliminar esses maus pensamentos de nossa cabeça. Nós sabemos quais são as 10 leis morais que regem a vida. Que é a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei da justiça, amor e caridade. Na lei 9 das leis morais que regem a vida, a lei da liberdade, nós temos a liberdade de pensar. Na pergunta 833 do Livro dos Espíritos, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não admite barreiras. Pode-se deter-lhe o ímpeto, porém não aniquilá-lo. Não está dentro de nós, nosso pensamento. Na pergunta 834, o homem é responsável pelo seu pensamento? Ele é responsável diante de Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve segundo a sua justiça. Então, vocês perceberam quem é o nosso juiz do pensamento? Aonde que nós vamos chegar? Lá em cima, no Supremo, ele vai falar que eu vou te absolver ou vou condená-lo. Na lei de liberdade, temos a liberdade de consciência. Na pergunta 836, no Livro dos Espíritos, tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Não. Assim como não o tem com referência à liberdade de pensar. Porque só a Deus cabe o direito de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para o homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Na pergunta 837, que é
o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. Olha só que palavra. Somos hipócritas. Agimos de uma forma e pensamos de outra. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Na lei da liberdade 9, ainda temos o livre-arbítrio. Na pergunta 843, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tenham igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, Deus não construiu o homem como uma máquina, já programado. Nós temos o livre-arbítrio para decidir sobre tudo aquilo que nós temos que fazer sobre a nossa vida. Nós decidimos o que nós fazemos. Nós caminhamos nessa estrada. Nós achamos no cruzamento qual estrada devemos seguir. O da direita, da esquerda ou do meio. Nós escolhemos a porta larga ou a porta estreita. Isso depende de cada um. E depois não adianta nós culparmos Deus pelas nossas negligências, pelos nossos sentimentos contra outras pessoas, contra o que nós estamos fazendo aqui na face da terra. Só nós somos culpados. Esse princípio conduz naturalmente a esta pergunta: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, não seguido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, ela se esclarece e se despoja, pouco a pouco, de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre arbítrio. Você sofre maior consequência ou menor consequência. Depende do seu resultado na parte final. Todo mau pensamento é, pois, o resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar. Ela não cederá se apresentar ocasião para satisfazer um mau desejo. Como vamos melhorando o pensamento? É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro, toda a tendência viciosa. Não ceder à tentação de satisfazer o mau desejo. E após haver resistido, sentir-se mais forte e contente com a sua vitória. Se nós vamos ter que arrancar os sentimentos impuros, a tendência viciosa. Essa tendência viciosa é porque nós costumamos a fazer sempre a mesma coisa. Nós não estamos verificando aonde que está o nosso erro. Você lembra lá atrás, falando do ignorante, ele erra por ignorância. Ou é por ser orgulhoso? Se nós continuamos errando e sabemos que estamos errando, porque nós somos hipócritas. Se nós sabemos que aquilo é um erro, por que nós continuamos fazendo?
Jesus, quando veio na face da terra há 2000 anos, ele falou: não façais isso. E nós continuamos a fazer. Jesus falou: isso é pecado. E nós continuamos a pecar. E depois nós vamos falar para Deus que Ele é culpado de tudo isso que está acontecendo conosco? Não. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós agimos, tanto na parte social, na parte de comunidade e na parte religiosa. Por isso que nós temos que trabalhar as duas asas. Não é só a parte moral, a parte social. Temos que trabalhar de igualdade. Por isso nós precisamos alçar voo, subir. Assim sendo, melhorando o pensamento, melhora-se também a ação. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Ai, que coisa boa, né? Nós não estamos mais pensando no mal. Mas naquela quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Então nós somos seres humanos, estamos aqui na face da Terra, ainda nós temos esse mau pensamento. Mas nós temos que saber repeli-lo. Nós temos que saber expurgar ele da nossa mente. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Quando nós fazemos o mal, sabemos que é mal, sabemos que está sendo feito, ali nós temos que trabalhar, porque ele vem com toda essa força e nos derruba. Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e do pensamento do homem. Então Deus não é injusto. Ele sabe aplicar todos os pensamentos. O que é a felicidade segundo a doutrina espírita? O Espiritismo, confirmando a excelência do pensamento de Jesus, esclarece que a felicidade consiste em fazer o próximo feliz, isto é, amar a todos com o mesmo vigor com que se ama a si mesmo. Nós conseguimos fazer isso na face da Terra hoje? Conseguimos fazer isso com todos os nossos irmãos que estão ao nosso lado, que convivem conosco, que vivem do nosso lado? Quantas vezes nós o criticamos? Então nós temos que analisar tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa face da nossa terra. Quanto mais evitarmos o pecado, melhor nós vamos viver. E também achei essa prece de quem não enxerga Deus. Uma prece muito boa que nós devemos fazer todos os dias. Senhor, inundas-me no esplendor de tua luz e contudo cego não te vejo. Falas-me da eloquência do teu verbo e no entanto surdo não te ouço. Abrasa-me na ardência do teu amor e todavia insensível não te sinto.
Ó estranha contradição! Tu bem perto de mim e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho. Abre-me os ouvidos, surdo de vaidade, e sensibiliza-me o coração duro da maldade, para que eu descubra a tua divina presença na intimidade do meu ser. Se nós não sentirmos Jesus, Deus em nosso coração, nada somos nessa vida. Estamos ainda parados, esperando as coisas acontecerem. Muito grato, meus irmãos, por essa oportunidade.